tudo bem com vocês? Vamos hoje aí para nossa última aula com relação aos conteúdos do livro, tá bom? Essa é a nossa última aula antes da gente fazer uma revisão de tudo que trabalhamos no bimestre. Então, nessa aula nós vamos trabalhar sobre ângulos e vistas. Na última aula nós vimos os conceitos de ponto, reta, plano, segmento de reta, semi-reta, retas concorrentes, retas paralelas, retas perpendiculares, que são conceitos primitivos no estudo da geometria. E o ângulo também, ele é um conceito não primitivo, mas é um conceito primordial, tá? Nós vamos ver ângulos aí até o fim do estudo da geometria. Então é primordial que a gente já comece a entender como é utilizado e aonde a gente aplica esse tipo de conceito, tá bom? A questão das vistas, ele é um conteúdo mais tranquilinho, mas também a gente utiliza bastante em geometria, tá? Então, nossa aula hoje vai ser em cima das páginas 59 a 63 do livro didático. Então, vamos lá. Ângulos e vistas. Ângulos. O giro nos dá a ideia de ângulo. Então, todo giro que a gente faz, a gente tem a ideia de ângulo, tá bom? Então, nós vamos estudar os ângulos partindo da análise dos movimentos realizados por uma patinadora em uma pista de gelo. Acredito que muitos já tenham visto algum espetáculo de patinação no gelo. Elas fazem muito uso de giros. E aí, pelos giros dela, nós vamos começar a entender a ideia de ângulos, tá bom? Então, para patinar no gelo, é preciso usar patins especiais, com lâminas no lugar das rodas. Nas competições, os atletas são avaliados pelos saltos, pelos giros e pelas manobras que realizam. Observe alguns giros representados por ângulos realizados pelas patinadoras. Então, nós temos o giro de meia volta. É quando ela está, por exemplo, de frente, ela faz um giro só para ficar de costas, tá? Então, isso é um ângulo de meia volta. Pensem que ela está de frente, ela vai ficar de costas. Então, a gente considera esse como um ângulo de meia volta, tudo bem? Agora, o giro de uma volta inteira. Ela estava de frente, fez um giro e voltou novamente a ficar de frente. Esse é considerado um ângulo de uma volta, tá? Ela fez o círculo completo aí. E o giro de um quarto de volta, como funciona? O giro de um quarto de volta é quando ela só faz isso daqui, ela só vira de ladinho, tá? Então, se ela só fez uma viradinha de ladinho, é considerado um ângulo de um quarto de volta. Ou, como vocês muito vão ouvir, o famoso ângulo reto, tá? Esse ângulo de um quarto de volta é um ângulo reto, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo especial, gravem bem aí, porque vocês vão vê-los muitas vezes aí, principalmente no nome de ângulo reto, tá? Então, o que é um ângulo? O ângulo é a região do plano determinada por duas semirretas de mesma origem. Então, vamos analisar no nosso desenho aí. As nossas duas semirretas têm origem no ponto O. Então, duas semirretas de mesma origem, no caso elas têm origem no ponto O. Esse traçado vermelhinho é o ângulo interno dessas semirretas. E o traçado verde é o ângulo externo, tá bom? Como vocês podem analisar, ele faz todinho aí, ele faz um círculo. Só que o ângulo a gente não pensa no círculo todo, a gente só pensa em um pedacinho. Então, cada uma das regiões indicadas pelos arcos verde e vermelho, delimitados pelas semirretas OA e OB, mais a região interna, forma um ângulo. Então, quando eles não falarem a indicação do arco, a gente vai considerar o menor ângulo. Então, quando vocês forem estudar ângulo, o que a gente sempre considera quando ele não fala o contrário? A gente sempre vai trabalhar só com essa parte, no caso aí, vermelha, só com o ângulo interno, tá? Então, toda figura geométrica, ela possui um ângulo. E a gente sempre aí vai estar estudando em cima dos ângulos internos, a não ser que o exercício ou a situação nos proponha estudar o ângulo externo. O nosso foco principal é sempre o menor ângulo, que no caso é o ângulo interno, tá? Então, na figura, o ponto O é a origem das duas semirretas e o vértice do ângulo. Então, vértice de um ângulo é o quê? É o ponto considerado onde se encontra esse ângulo.
Então, no caso, o ponto O, ele é o vértice desse ângulo que a gente está trabalhando aqui. Ele é o ponto aí que está equivalente a esse ângulo, tá bom? As semirretas OA e OB são os lados do ângulo, tá? Então, a gente considera o lado do ângulo, no caso, a semirreta em questão. E chamamos de ângulo AOB, BOA, O ou O maiúsculo, e lemos ângulo AOB ou ângulo BOA, ou ângulo O ou ângulo O. Então, no caso, quando a gente vai determinar, por exemplo, 3 pontos e falar onde está o ângulo, a gente vai colocar, por exemplo, o ponto A, o ponto que está o ângulo a gente põe no meio e coloca um chapeuzinho em cima dele para indicar que é ângulo, e depois põe o outro ponto. Então, no caso dessas semirretas aí que a gente tem a origem, o ponto O, então a gente vai colocar AOB, não esquecer aí do chapeuzinho em cima do O, porque ele indica pra gente que a gente está trabalhando ângulo AOB. Então, eu sei que o ângulo que eu estou levando em consideração é o ângulo O. É sempre o ponto que está no meio, tá? Ou eu poderia colocar BOA também, tá? Essa ordem não tem problema. A única coisa que é importante e que vai tornar a questão de vocês correta é colocar o ponto do ângulo no meio, tá bom? Então, ó, medidor de ângulo reto. Podemos construir um medidor de ângulo reto usando um pedaço de papel, com apenas 2 bordas, tá? Primeiro a gente vai dobrar a folha e em seguida a gente vai dobrar novamente, de modo que a parte reta se sobreponha formando um ângulo reto. Então, primeiro eu dobro uma folha, por exemplo, uma folha de sulfite aí, né, ao meio. Depois eu vou dobrá-la novamente. Quando eu dobrá-la novamente, eu vou ter justamente esse ângulo reto, aonde vai fazer essa quina, tá? Quando eu fizer essa quina, aonde tem o ângulozinho aí, ó, essa delimitação aqui, ó, A sobre B, que ele colocou pra gente, no passo 3, aonde vocês têm aí um semi-quadradinho aí com um pontinho no meio, significa que é ângulo reto, tá? Esse tipo de demonstração é somente para os ângulos retos. Os demais ângulos a gente usa aquela forma que tá no desenho lá em cima, um risquinho, tá bom, gente? Então, qualquer outro tipo de ângulo que não seja o ângulo de 90 graus, nós vamos usar o risquinho. E para o ângulo reto, a gente vai usar o quadradinho com pontinho no meio, tá? Então, ângulo de visão. Na figura, são indicadas 2 posições de um observador olhando para uma árvore. Então, a gente tem o observador 1, que faz o ângulo A, e o observador 2, que faz o ângulo B. Note que na posição 1, ele vê a imagem da árvore menor do que na 2. Isso significa que o ângulo de visão aumenta quando nos aproximamos do objeto. Isso é uma coisa que realmente a gente vê mesmo. Vamos analisar, por exemplo, um avião. Se eu vejo ele no céu, eu vou vê-lo pequenininho. Se eu vê-lo lá no hangar, no aeroporto, ele vai ser enorme. Então, quanto mais próximo de um objeto a gente está, maior ele é, tá bom? Por isso, objetos mais próximos parecem maiores, tá? O ângulo de visão é o ângulo entre 2 semirretas que partem do olho do observador e vão até as extremidades do objeto. Portanto, quanto maior a distância entre o objeto e o observador, menor o ângulo de visão. Por isso que parece que o objeto é menor, tá? Então, isso tem a ver com essa questão do ângulo. Quanto mais próximo, maior o ângulo, maior ele nos parece ser. Quanto mais distante, menor o ângulo, menor ele nos parece ser. Agora, vamos só fazer uma conexão disso com o estudo das câmeras fotográficas, tá? Só pra gente ter uma ideia aí. As câmeras fotográficas aumentam ou diminuem o ângulo de visão do observador sem que ele precise mudar sua posição em relação ao objeto. Isso se dá por meio do uso de diferentes lentes, tá? Então, observe os ângulos de visão correspondentes a cada lente indicada em milímetros. Então, grande angular. Lentes com ângulo de visão mais aberto. Então, o ângulo é menor do que 50 milímetros, tá? No caso aqui, a nossa grande angular são essas de 8 milímetros, 28 milímetros, tá? Que são a laranja e a azulzinha aí do cantinho. Normal. Lentes que se aproximam do ângulo da visão humana. Então, lentes que são parecidas com o ângulo da nossa visão. São normalmente iguais a 50 milímetros, tá? Então, seria essa câmera rosa aí, tá bom? Teleobjetiva. Lentes que têm o ângulo de visão mais fechado,
maior que 50 milímetros. Então, a teleobjetiva normalmente são as de 100, 500 ou 1000 milímetros aí, tá? E aí a gente tem que fazer uma observação. As lentes, elas variam de um modelo para outro de câmera. Hoje em dia nós temos diferentes tipos de câmeras com diferentes... os pixels, eles trabalham... uma outra ideia. Mas diferentes tipos de câmeras com diferentes aí, objetivos, enfim. Então, cada câmera ela vai trabalhar com um tipo de lente diferente, que vai nos dar aí alguma dessas características para a gente poder tirar fotos com ideias, com imagens que parecem ser maiores, com imagens que parecem ser a mesma ideia da visão humana, ou com imagens que parecem ser menores, tá bom? Então agora vamos ver as vistas. A parte de vistas é mais tranquilo, tá? É uma parte que vocês vão ver que é facinho. Então a forma como a gente vê um objeto depende da nossa posição em relação a ele. A gente pode ver um objeto de frente, de lado, de trás, tá? Ou por cima. Então a vista ela está relacionada a isso, a forma como a gente vai ver um objeto. Nesse exemplo, temos a vista frontal de uma cadeira e outras que mostram a vista lateral direita, a vista lateral esquerda e a vista superior da mesma cadeira. Então, se eu vejo a cadeira de frente, significa que eu estou tendo a vista frontal. Se eu vejo uma cadeira pelo lado esquerdo, significa que eu estou tendo a vista lateral esquerda. Isso, gente, em relação à vista frontal, tá? Vocês têm que ter essa questão em observação, que não é da forma como vocês pensam. Em relação, primeiro, à vista frontal, se eu estou vendo minha cadeira assim e eu viro ela assim, essa é a vista direita. E essa será a vista esquerda, tá? Então, tem que ser em relação à vista frontal. Quando eu virei ela do outro lado, vista lateral direita. Ou se eu vejo por cima, é a minha vista superior, tá? Então, ó, usamos o termo frontal para indicar que o observador, no caso o fotógrafo, né, está em frente à cadeira. A vista lateral direita, por sua vez, indica como vemos o objeto do lado direito. Quando nos referimos às vistas laterais, o lado direito e o lado esquerdo são definidos considerando-se o objeto visto de frente em relação ao ponto de vista do observador, não ao seu ponto de vista, tá? Em relação à vista do observador. Então, ó, vista frontal é a projeção do objeto visto de frente pelo observador. Então, projeção, tá? Porque às vezes vocês vão ver imagens que é uma coisa sobreposta à outra. Se eu projetar ela toda de frente, ela vai ficar como? É a projeção, tá bom? Vista superior é a projeção do objeto visto de cima. Então, eu estou vendo de cima, como é que eu vou projetar essa imagem lá para eu ter a vista superior? E a vista lateral é a projeção do objeto visto de lado. Nesse caso aqui, ele só fez a projeção pra gente, levando em consideração a lateral esquerda, tá? Normalmente as projeções são mais voltadas para a lateral esquerda, mas em alguns casos vocês vão ter com a lateral direita também. Tudo bem? Então, pra gente ver se o conteúdo ficou bem fixo aí mesmo, eu vou pedir que vocês resolvam os exercícios 4, 5, 6 e o 7A da página 62 e a seção Organize as Ideias da página 63. Todos no livro didático, tá bom? E também, para a gente finalizar aí o nosso conteúdo do primeiro bimestre, a seção Hora de Estudo está na página 64, são 6 exercícios, naquele mesmo esqueminha, só a resolução e a resposta, pode ser digitado, tá? E vocês salvam um arquivo bonitinho, lá no assunto do e-mail vocês vão colocar o nome de vocês, a turma, tudo certinho, para encaminhar até o dia 15 de abril, para eu poder computar ele como nota para vocês no primeiro bimestre, tá bom? Vai valer meio ponto, assim como os outros, e aí a gente fecha aqui o nosso conteúdo, tá bom, gente? Qualquer dúvida, coloquem aí no vídeo aí nos comentários, tá bom? Ou pelo Positivo On, ou pelo WhatsApp, pelo Facebook, estarei aí para responder todas as dúvidas de vocês, tá? Nossa próxima aula, que será a última aí desse bimestre, aí eu vou fazer uma revisão de tudo que nós trabalhamos desde o primeiro dia de aula até hoje. Tá bom, gente? Então, bons estudos para vocês, fiquem com Deus e, ó, beijos!